Vamos continuar aqui, Calvinismo para Arminianos. Uma introdução ao calvinismo um pouco diferente, com tudo que eu acho que a gente precisa entender sobre soteriologia e sobre calvinismo. A gente vai falar sobre a batalha mais antiga do mundo. Esse é o tópico que começa no ponto 2 e vai ao ponto 3 todo e encerra a segunda parte do nosso estudo. Hoje é uma introdução a respeito disso. Eu vou fazer umas perguntas, colocar umas respostas, para que vocês tenham certeza do que é o sinergismo e o monergismo, tá? Começando aqui por duas perguntas com respostas a respeito da batalha mais antiga do mundo. Há séculos o cristianismo trava essa batalha. Desde o primeiro século, o homem vem tentando ser salvo pela graça, pela lei. Né? Paulo mostra isso, né? Mostra que isso era cultural mesmo. Eles achavam que por causa da lei eles seriam salvos, e não é por causa da lei. Então esse é o início do sinergismo cristão. Tá? Isso vai durar até hoje. Hoje está pior ainda. Né? Mas o alvo dessa briga milenar é justamente a graça de Deus. As pessoas querem alterar a doutrina da graça de Deus por algum motivo. Né? Eu não sei por qual motivo querem alterar tanto a graça de Deus, tenho ideia. Mas eu vou deixar vocês colocar nos comentários aqui, depois de ver o vídeo, o porquê as pessoas querem alterar a graça de Deus. Porque a doutrina da graça de Deus informa que que Cristo morreu para salvar aqueles que ele quis salvar. Né? E isso acontece no decorrer da nossa história. Você pode verificar a sua história. Mesmo pessoas que nasceram em lar cristão, teve em algum momento da sua vida um chamado. E aí quando ele responde esse chamado é que começa tudo de novo. Né? Não é por ter nascido numa família cristã que você é cristão. Né? Em algum momento você é tocado, você é ressuscitado para isso. Essa é a doutrina da graça de Deus. Quando você estava morto, Deus te salvou. E quando você está na terra ainda, né, Deus o salvou quando Jesus morreu na cruz. Né? Mas aqui na terra, depois de já ter nascido e tudo mais, em algum momento ele nos ressuscita, ele nos dá a vida. Isso não acontece por algo que a gente faz, mas pela graça de Deus, porque ele quis fazer isso, como a gente viu na definição do vídeo anterior. Mas o alvo principal é justamente a vontade de Deus para a humanidade. A batalha acontece entre duas questões principais. Não são as únicas, são só as principais. Primeira questão, Deus opera a salvação no homem, ou o homem deve permitir ser salvo usando seu livre-arbítrio? Essa é uma questão importante, parece que não, mas ela é importante. Ela vai tratar da soberania de Deus e da graça de Deus. Tá? A segunda questão, o homem natural é totalmente afastado da graça de Deus, ou ele ainda pode chegar até Deus por conta própria? Aqui a gente tem a oferta da salvação, e aqui a gente tem o próprio homem se aproximando de Deus sem a oferta da salvação. São as duas questões problemáticas que rondam a história do cristianismo. Um dos pontos principais desse problema é essa doutrina aqui, a depravação total. Falamos no último vídeo, tá? Aí a gente tem aqui a posição calvinista a respeito desses dois pontos. Para a primeira pergunta, Deus opera a salvação no homem, ou o homem deve permitir ser salvo? Nós respondemos da seguinte forma: a salvação pertence a Deus, como está escrito em Jó. Ele definitivamente nos salva, despertando-nos da morte para a vida. Vocês vão ver Pedro falando isso aqui, né, nos transportando do reino da morte para o seu reino de luz. Pedro falando isso aqui. Vocês vão ver o Vale dos Ossos Secos, que é uma visão lá de Ezequiel 37, se não me engano, né? Aonde você tem o profeta num vale cheio de ossos secos, e Deus envia seu Espírito para ressuscitar aqueles ossos. E esta é uma descrição da salvação em Jesus Cristo. Ou seja, não há livre-arbítrio para se salvar, porque nós somos considerados como aqueles ossos. Talvez por isso que Paulo escreve Efésios 2, talvez por isso que Pedro fala sobre isso também, e Jesus também vai falar sobre isso, talvez é por isso que Jesus ressuscita Lázaro, só para falar isso aqui. Né? Percebe que Lázaro estava morto, já tinha dias, ele já estava fedendo no túmulo, e mesmo assim, Jesus vai lá e chama Lázaro para fora. Né? João 11.
João 11 está escrito isso. E aí uma das questões destacadas ali pelo apóstolo é a fala de Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende? Como Deus como único doador de vida e o homem como completamente incapaz de ser salvo. Tudo isso aponta para esta resposta aqui. Não há livre-arbítrio em relação à salvação por causa disto aqui. Eu vi algumas pessoas, e eu não entendi muito bem esse tipo de argumento, falando assim, mas lá Paulo está falando de forma simbólica. Não quer dizer que de forma literal nós estejamos mortos. Né? Eu não entendi direito, porque para mim soou meio absurdo. Será que eles acham que Paulo está falando de forma simbólica sobre a morte espiritual? Ou será que eles acham que a gente acredita que nós estamos mortos fisicamente? Não é possível que não é possível. Mas é isso que eu ouvi falar uma vez. Mas quando Paulo fala mortos, é espiritualmente mesmo. Assim como no Vale dos Ossos Secos, né? Espiritualmente. O povo de Israel estava vivo. Mas para Deus eles estavam como cadáveres no chão. E aí o Espírito de Deus enche aqueles cadáveres e eles passam a viver. Então é esta a resposta da posição calvinista, tá bom? O homem natural é totalmente afastado da graça de Deus, ou ele ainda pode chegar até Deus por conta própria? Né? Será que o homem tem vontade para chegar até Deus? A gente responde com o texto. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A fé é igualmente um dom. Pensa que quando Adão e Eva pecam lá em Gênesis 3, é Deus quem afasta o ser humano de si. Não é o ser humano que se corre de Deus, não. Adão e Eva correm para se esconder, mas depois Deus afasta eles eternamente de si. Entende? Joga eles para fora. E aí ele mesmo vem depois buscar os seus. Na história da redenção é isso que acontece. Deus afasta Adão e Eva e todos os seus filhos nascem afastados de Deus. E Deus vem fazendo alianças com esse povo. Mas que povo? Não é todo o povo, é alguns povos. Né? Você tem, por exemplo, Caim, que foi ali um dos primeiros filhos de Adão e Eva, que não foi restaurado. Né? Você tem ali na genealogia de Noé, o nome de Caim foi até retirado. Noé é filho de Adão, mas na genealogia de Noé, Caim foi retirado. E é uma genealogia de pessoas que foram salvas. Compreende? Então não tem como ter vontade própria. Não tem como, porque você teria que mudar, na verdade, a vontade de Deus de se aproximar de você. Aí como você vai convencer Deus de fazer isso? Tudo que nós fazemos convence Deus de que Ele pode se afastar de nós e não se ajuntar. Né? Então esta é a resposta. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A fé é igualmente um dom de Deus. Agora nós temos, para finalizar, conclusões derivadas das diferenças. Né? Algumas perguntas que surgem com as definições. Um vinho branco, sem álcool e sem uva, aqui, ou seja, água, para a gente continuar. Se o sinergismo é o sinergismo, algumas questões vão surgindo na mente da gente. Por exemplo, se o homem deve colaborar com a salvação, ele também pode perder a salvação? Olha que curioso. Se você acredita que você, com seu livre-arbítrio, aceita a salvação quando quer, você pode também sair da graça de Deus, viver em pecado e depois decidir voltar. Você vai tirar um passeio, vai tirar umas férias da graça de Deus. Esta é uma ideia derivada do sinergismo. Né? Se o sinergismo ensina que é o livre-arbítrio que conduz o homem, em última instância, à salvação, o homem também pode perder isso e depois recuperar isso, a hora que quiser. Né? Se a salvação é sinergista, então ela pode ser aceita por todas as pessoas, incluindo aqueles que serão condenados. Bom, a Bíblia fala de vasos feitos para a ira de Deus. E ela fala de pessoas lá em Apocalipse que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, escrito antes da fundação do mundo. Apocalipse vai falar sobre isso. Apocalipse 13, se não me engano, né? Então, se a salvação é sinergista, qualquer um pode aceitar.
né? Essa é uma conclusão derivada da diferença, né? Depois a gente vai trazer as respostas aqui. Se Deus espera a resposta do homem, logo ele não é totalmente afastado da glória de Deus. Só que isso vai contra o que o texto do apóstolo Paulo diz e o que o Antigo Testamento inteiro vai dizer também. Se a salvação é sinergista, logo o homem precisa lutar pela salvação dia após dia e morrer sem estar cometendo o pecado. Aí a gente vem aquela questão: quantas pessoas foram salvas, né? Aparentemente só uma pessoa foi salva sem pecado. O próprio apóstolo João falou: se você está dizendo que você não peca, você está mentindo para você mesmo. Então é muito provável que a maioria de nós vai morrer tendo cometido algum pecado e não ter tido tempo de se arrepender. Essa é a realidade. Não, talvez não vai ter tempo. Talvez você peca, grita com seus parentes, com sua esposa, e sai para a rua, é atropelado e morre. Né? Olha, você pode ter tido 85 anos de sucesso, né? Mas você morreu em pecado. E aí? Se a salvação fosse sinergista, ninguém seria salvo, no final das contas. Agora, as conclusões derivadas da diferença agora do monergismo. E depois eu vou trazer a resposta para finalizar. Do monergismo agora. Se o homem está afastado da glória de Deus, como pode aceitar a Jesus? Porque a gente fala de aceitar a Jesus também, né? Tem uma resposta para isso aqui. Qual é a resposta? Deixa eu ver se eu vou trazer a resposta. Salvação. Não, vou ler depois a resposta de novo. O que acontece é que no chamado à salvação, que vocês têm que chamar, é o Espírito que capacita a pessoa a dizer sim. É o Espírito que entra na pessoa, já converte a pessoa e a pessoa aceita a Jesus. Nenhum convertido, ninguém que recebe o Espírito Santo diz não. Ninguém que recebe ele, porque é nesse momento que acontece a conversão. E é por isso que eles dizem sim. Então a gente tem que chamar as pessoas à salvação, mas entendendo que é o Espírito Santo quem faz essa mudança no homem. A outra conclusão: se a salvação é operada por Deus do início ao fim, o homem pode pecar à vontade. Esta é uma conclusão que muitos arminianos tiram em relação ao calvinismo. A resposta é não. Não pode pecar à vontade. Por quê? Porque ele não vai desejar pecar à vontade também. Nós somos novas criaturas, entende? E a Bíblia nos chama a moldar a nossa mente por causa das Escrituras. É claro, uma pessoa salva que não se alimenta da palavra de Deus, né, que se ela é salva ou não, mas uma pessoa que se diz salva e não se alimenta da palavra de Deus, tende a desejar o pecado e não a santidade. Esta é uma coisa que é fato, né? Fato e é assim mesmo. Mas a culpa é da Bíblia? Não, a culpa é dessa pessoa. E Deus vai fazer alguma coisa para trazê-la de volta se ela for salva, tá? Mas não, um salvo não tem esse desejo pelas coisas do mundo, não. A não ser que ele esteja afastado da presença de Deus, que é o que acontece. Em alguns momentos nós nos tornamos fracos, nos afastamos. Depois Deus, como bom pastor que ele é, nos reúne de volta. Se Deus aplica a sua graça em algumas pessoas ele é injusto por não deixar as demais escolherem. Esta é uma questão que abrange o monergismo e o sinergismo. Porque, por um lado, Deus poderia convencer todo mundo e levar todo mundo para o céu. E não seria injusto coisa nenhuma, porque ele ia salvar todo mundo. Né? Que se dane a moral do homem lá de achar que Deus ia ser injusto, Deus ia salvar todo mundo. Né? Que ele mude mesmo e convença todo mundo de uma vez só. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. É óbvio que ele não faz isso, porque vocês veem, né? Deus deixa que as pessoas sigam o caminho do mal e recebam no final a condenação eterna por isso. Então Deus não muda isso no coração das pessoas. Agora, ele não é injusto porque ele faz um ou outro. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Tudo pertence a Deus, né? E uma outra conclusão muito comum é esta ali, ó. Que muita gente tenta perseguir de todo jeito, né? Agora, com a nova perspectiva de Paulo, a NPP do N.T. Wright, essa concepção da graça de Deus está sendo mudada.
é uma heresia de N.T. Wright, tá? Não deve ser seguida, não deve ser ouvida. Como vocês viram na exposição de Judas, a gente não tem que dar ouvido a falso profeta de jeito nenhum. Esses caras não são base para nada, né? Se tiver dúvidas sobre dívidas, né? Eu quero saber inglês, espanhol, nem aprenda com esses caras. Eles não devem ser molde para nada do crente, sabe? E ele persegue essa questão aqui. Se a salvação é somente pela fé, o homem não pode ou não faz nada para ser salvo? Não faz nada para ser salvo. Na verdade, ele não deseja fazer nada porque ele está morto, entende? Então, não faz nada para ser salvo mesmo. Agora, vamos resolver essas questões aqui de forma mais sistemáticas, ó. Tenho aqui 2 páginas para a gente finalizar. A gente começa a parte 3 no próximo vídeo, tá? A parte 3 é um pouco maior. Curta o vídeo se você ainda não curtiu. Colabore com o canal. A gente precisa de colaboração de vocês para continuar. Eu tenho dedicado boa parte da minha vida a passar esse material para vocês. Eu estou aqui desde meio-dia, por exemplo. Agora são 2h26. Eu já gravei um review, uma comparação de Bíblias, o estudo de Judas e esse estudo aqui para vocês. Então, eu preciso da colaboração de vocês também, tá? Vamos definir algumas questões importantes aqui. Salvação. Deixa o caminhão sair ali. Vamos lá, agora eu consigo. Salvação. O homem é alvo da graça de Deus, que o desperta para si mesmo e o converte em uma nova criatura. Esse aspecto da salvação, da conversão, ele é pouco estudado pelo sinergismo. Eles não vão atrás do que é converter a pessoa. Ora, quando Deus converte, quando Jesus faz o milagre, ele tinha água, ele precisava de vinho. Ele converteu a água em vinho, entende? Essa conversão modifica a estrutura das coisas. Então, aqui tem água, mas quando eu entornar, a estrutura química vai ser outra. Então, Jesus tem o poder para modificar tudo. Então, Jesus, quando botou lá 5 pães na sacolinha, ele retirou milhares e milhares de pães, né? Isso foi uma conversão. Ele pegou um item e multiplicou aquele item. Isso é conversão. Quando ele faz isso no ser humano, ele altera a estrutura inteira do ser humano. E isso é conversão, entende? A sua mente é o principal alvo da conversão, né? Começa pela mente. Você desejava as coisas e algo muda dentro de você. E esta mudança é operada pelo Espírito, não é por você. Você percebe que você toma decisões diferentes. Você percebe que você quer coisas diferentes. Isso é conversão, tá? Então o homem é alvo da graça de Deus, que o desperta para si mesmo e converte em uma nova criatura, voltada às coisas de Deus. Por isso que quando perguntamos, você quer aceitar Jesus? De repente essa pessoa quer aceitar Jesus. Por quê? Alguma coisa na mente dela foi mudada. É o mesmo milagre que a gente vê nas Escrituras. Perda de salvação. O homem não perde a salvação, pois ela é mantida e sustentada por Deus através do Espírito Santo. Um outro ponto que não é estudado. O Espírito Santo, parece que para os arminianos, principalmente para os pentecostais, o Espírito Santo só desce para falar em línguas, né? Mas eles esquecem que o Espírito Santo desce e mora dentro dos cristãos. Então todo cristão tem o Espírito Santo morando nele. Isso não é para que você fale em línguas, não. Isso não é para que você tenha revelações, não. Isto é para que você persevere até o fim. É o Espírito Santo fazendo morada em você. Somos templos do Espírito. Então não tem como perder a salvação. Só se Deus quisesse te abandonar. Mas a Bíblia fala que Ele não abandona. A Bíblia dá garantia de que não há perda de salvação. Outro ponto importante, vida e santidade. O homem salvo não é mais escravo do pecado, passando agora a lutar diariamente contra o pecado. Na conversão, seus desejos vão sendo mudados e você agora peca, mas você odeia esse pecado. Antes você pecava e amava o pecado, agora você peca e odeia o pecado. Olha a mudança da água para o vinho. É uma mudança estrutural, é uma mudança hormonal, digamos assim. A mente passa por uma transformação real, entende? Outro ponto importante que é lutar pela salvação. Não temos condições de lutar contra a ira de Deus. Não tem como lutar contra a ira de Deus. Apenas somos libertos pela graça de Deus.
Lutar pela salvação seria lutar para que Deus continue a te salvar. Seria como forçar Deus a te salvar, entende? Convencer a Ele de que você tem que ser salvo. Isso é lutar contra a ira de Deus, porque a condenação é a ira de Deus. Muita gente não para pensar nisso também. Eu vou fazer um estudo sobre isso. O inferno, ele não é um lugar perdido no nada, sabe? Ele não é um acidente. Não, o inferno é o lugar onde Deus vai castigar eternamente aqueles que não aceitaram Jesus. Esta é a realidade. Este é o inferno, o lugar da ira de Deus, da justiça de Deus. Então, para você lutar pela sua salvação, a primeira coisa que você tem que fazer é viver sem pecado, morrer numa cruz e ressuscitar. Se você conseguir fazer isso, você lutou pela sua salvação, sabe? Mas a gente não precisa fazer isso, né? Nós não vamos conseguir e não precisamos fazer isso, porque Jesus já fez. Jesus lutou pela nossa salvação. Ele lutou contra a ira de Deus, contra o castigo de Deus, né? E ele recebeu tudo que tinha que receber por nós também. Aceitar a Jesus, grande questão, né? Todos os que são salvos aceitam a Jesus. Essa é uma obra da conversão feita pelo Espírito Santo. Já disse lá no início. Injustiça divina, que muitos falam. Deus não é, em hipótese alguma, injusto. Ele faz a sua vontade. Olha, se você descobrir no futuro, né, que este papel tinha vida, você viria no meu vídeo e diria que eu sou injusto porque eu estou rasgando algo que eu sei o que é. Entende? Mas é o meu papel. É meu, eu posso rasgar se eu quiser. Eu não estou dizendo que o ser humano é tão baixo quanto um papel. Porque o papel ainda pode ser usado para escrever coisas boas. Talvez o papel seja melhor, né? Talvez o papel tenha mais utilidade, digamos assim. Mas para Deus nós somos considerados como um pedaço de papel. Ele pode fazer o que ele quiser com você. Faz o que ele quiser com você. Você não vai mudar nada disso. Então, ele não é injusto. E é claro, Deus não faz coisas injustas também. Então, a gente não precisa esperar que ele seja injusto, tá? Por que oferecer o evangelho? Ficou mal formatado aqui, né? Depois vou alterar. O evangelho oferecido ao mundo só mostra como Deus é justo em condenar aqueles que o odeiam. Cada vez que o evangelho é pregado, as pessoas dão mais e mais mostras de que odeiam a Deus. Isso faz com que seja justificado o que Deus vai fazer no futuro. Entende? Mesmo que Deus não desperte aquelas pessoas à salvação, a rejeição deles ao evangelho condena eles ao inferno. Compreende? Porque fica claro que eles estão rejeitando a Deus. Todo mundo odeia a Deus. Todo mundo odeia. Antes de você ser alcançado pela graça de Deus, você odiava ele. Entende? Somente ele pode mudar esse status no coração do homem. Por que tem que ser pregado o evangelho? Primeiro, porque as pessoas têm que ouvir a mensagem e crer em Jesus. Segundo, para que fique mais claro que elas vão ser condenadas pelo que elas fazem com o evangelho, que é rejeitar a mensagem da cruz. E para finalizar, o nosso mais conhecido livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem é sempre usado para o pecado. Vejam o vídeo aqui sobre Armínio e o livre-arbítrio, tem aqui no nosso canal, tá? Todos eles pregavam que o livre-arbítrio era usado para o pecado. Só Pelágio que não pregou isso. Mas mesmo assim, Pelágio pregava contra isso, mas disse que não conhecia ninguém que tinha vivido assim. Quanto às coisas de Deus, o homem não consegue acertar para ser justificado pelas obras, tá? E nem consegue se manter por causa das obras. O N.T. White vai falar que para você ser salvo, você tem que ser parte da aliança de Deus e permanecer na aliança de Deus. É uma salvação pelo seu esforço, né? A Bíblia vai falar que não, que é uma salvação pela graça. É assim que ela fala. É simples e forte ao mesmo tempo. Só pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, não vem de nós. Nem do que a gente faz, vem de Deus. É um presente de Deus. Tá bom, irmãos? Bom, passamos pela segunda parte introdutória, né? Questões que eu achei que são importantes de ser tratadas. Vamos pensar agora na história do cristianismo, vendo o sinergismo a partir
de Atos 15, tá bom? Vamos de Atos 15 até o século 21. Na verdade, não vai ser um estudo muito longo, porque senão ficaria longo demais, mas você vai entender como que a graça de Deus foi atacada ao longo da história, tá bom? Isso vai ser importante para a gente compreender por que somos monergistas, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.